resumo do dia nós vamos receber Mauro Mendes, ex-prefeito da capital, e as pessoas estão saudosas, digamos assim, de um bate-papo, de uma conversa, de ouvir Mauro Mendes. Muito se fala, muito se comenta, mas o próprio Mauro Mendes é quem vai nos responder aqui algumas indagações. Eu tenho certeza, telespectador e telespectadora, que muitos gostariam de fazer essas colocações que nós vamos fazer a Mauro Mendes, ex-prefeito de Cuiabá. Primeiramente, muito obrigado, Mauro, em receber a gente aqui do Resumo, aqui na tua empresa, e a gente poder conversar um pouquinho. Boa noite, Roberto, boa noite a todos vocês da equipe aqui do Resumo do Dia e principalmente, boa noite aí a nossa querida Cuiabá e a todos que acompanham aí o Resumo do Dia. É um prazer recebê-los aqui, é um prazer, Roberto, participar aí do seu programa, esse programa tão querido aí das noites aí da nossa querida Cuiabá. A primeira pergunta, Mauro, é perguntar para o senhor o seguinte: o senhor já definiu sua filiação, Mauro Mendes? Olha, quando eu terminei a minha participação na política em 2016, quando eu honrei o meu mandato de 4 anos, que eu pedi voto em 2012 para ser prefeito por 4 anos. Terminei meu mandato, voltei para minha família, voltei para minhas atividades profissionais e fiquei um pouco distante da atividade política e partidária. Acho que é isso, eu como cidadão estou cumprindo agora o meu papel, sempre disse que torcia e torço para que aqueles que estejam no mandato façam o melhor possível. Em 2018, eu ando das eleições, o nosso grupo político, todo ele saiu do PSB e nós estamos aí, o Fábio Garcia, o Adilto Saquete já foram praticamente para o DEM e existe aí uma possibilidade de nós fazermos uma filiação partidária que deve acontecer aí nos próximos dias. O senhor falou justamente sobre isso, filiação partidária. Eu te pergunto, quais as opções partidárias mais prováveis, Mauro? Olha, hoje, pelas conversas, pelos diálogos que ocorreram, sempre capitaneado principalmente pelo deputado Fábio Garcia e por outros deputados estaduais aqui do nosso grupo, nós temos aí 2 alternativas, por ter lá amigos, por ter lá pessoas que de alguma forma temos afinidade, o próprio DEM, que o Fábio já foi para lá, o Adilto praticamente já foi, já houveram conversas com a Executiva Nacional, já houveram conversas aqui com o deputado Júlio, com o governador Jaime, com outras lideranças de Mar Dal Bosco, então já é uma possibilidade muito próxima, o DEM, mas também o PP, porque lá está também o nosso companheiro, o senador Blairo Maggi, que foi ex-governador aqui do estado, hoje ministro, e temos lá o Ezequiel e tantas outras pessoas. Então nós estamos aí entre DEM e PP. Então, tá aí, o senhor já citou aí 2 partidos, em relação ao PP do Blairo, ou então o Jaime, do DEM. Então são essas 2 bases que praticamente meio que encaminham para receber Mauro Mendes. Seria isso, Mauro? Exatamente. Nas próximas semanas aí, provavelmente até o mês de março, deverá haver um movimento aí de filiação e nesse movimento, muitas pessoas se filiando, provavelmente eu estarei como mais um sendo filiado, provavelmente filiado a esses partidos. O senhor tem mantido conversa com o governador Pedro Taques, Mauro Mendes? Já tem algum tempo, eu acredito que uns 6 meses que eu não tive a oportunidade. Acredito que o governador, com muitas atribuições na condição do cargo que ele ocupa, e eu também, na minha vida profissional, familiar, com os meus compromissos, e infelizmente as nossas agendas não, digamos assim, coincidiram, não vemos agenda em comum, e já faz algum tempo que eu não tive a oportunidade, não tenho a oportunidade de conversar com o governador Pedro Taques. Muitos nomes que hoje integram o staff do governo Pedro Taques eram ligados, através da sua própria gestão como prefeito de Cuiabá. Eu pergunto o seguinte: desses secretários nomeados pelo governador Pedro Taques, o senhor foi consultado, Mauro? Não, nenhum, absolutamente nenhum dessas contratações, dessas nomeações que o governador fez, me foi consultado. Essas pessoas foram colocadas na condição de secretários, eu acredito, pela competência e pelo bom trabalho que esses profissionais desempenharam na Prefeitura Municipal de Cuiabá, pelo reconhecimento do trabalho e da competência e por livre iniciativa do governador. Eu nunca fui consultado e nunca fiz nenhuma indicação porque não fui consultado. Se fizesse, certamente falaria bem de todos esses e de muitos outros profissionais que, graças a Deus, eu tive ao meu lado e foi graças a essa boa equipe que nós conseguimos fazer, acho que um razoável, um bom trabalho aí pela cidade de Cuiabá.
Bom, esta aqui é uma pergunta que eu acho que muitos gostariam de fazer. Muito se fala, muito se diz, muito se comenta, até um pouco prolixo aqui na minha colocação, mas a verdade é o seguinte: nós queremos saber, o senhor tem compromisso em apoiar o governador Pedro Taques, sendo ele aí candidato à reeleição, Mauro Mendes? Olha, a nossa história política começou em 2010. Eu fui candidato a governador em 2010 contra o Sival Barbosa, perdi a eleição. Ao meu lado estava o senador Pedro Taques. Era uma chapa, eu como governador, ele como senador, eu perdi a eleição e ele ganhou a eleição. Em 2012, eu fui candidato a prefeito de Cuiabá, ele me apoiou. Se em 2010 nós estávamos juntos, ficou 0-0. Em 2012, ele me apoiou, ficou 1-0, favorável a ele. Em 2014, ele foi candidato e eu apoiei ele. Então, zerou o jogo de novo. Então, nós temos um jogo gerado. 2016, eu não fui candidato. E agora, em 2018, certamente, nós temos aí que conversar, que dialogar, temos que ver o que esse grupo político no qual eu vou estar inserido vai querer tomar. Mas essa avaliação passa necessariamente pela própria avaliação do desempenho do governo. Porque todo cidadão, e nós como cidadãos e como agentes políticos, nós vamos fazer uma avaliação. Porque quem vai para uma reeleição, ele tem que ter mostrado serviço, honrado os compromissos, valorizado os seus companheiros, ter dado uma boa retribuição daquele voto que ele recebeu lá atrás, em 2014. Ninguém faz compromisso para 8, para 12, para 20 anos. Isso é conversa fiada. Compromisso é feito eleição a eleição. O voto do cidadão é para 4 anos. O apoio dos partidos é para 4 anos. Tanto que eu, e sempre recomendo isso aos meus parceiros políticos, tentar ajudar da melhor maneira possível, não ficar criticando, tentar ajudar nos bastidores, ajudar no dia a dia, porque nós apoiamos esse projeto lá em 2014. Se vamos continuar apoiando, se vamos continuar dando esse apoio para uma nova eleição, isso vai demandar uma nova conversa, uma nova análise. Placar do apoio 0-0 agora, né, Mauro? Sem dúvida alguma, 0-0, estamos de consciência tranquila com relação a isso. Mas aqui uma grande colocação, você era um homem que tem realmente colocações fortes, pertinentes. Eu pergunto ao senhor, o que é que está dependendo, Mauro Mendes, para o senhor ser candidato a governador do estado de Mato Grosso? Não, primeiro, antes de pensar em ser candidato a alguma coisa, eu saí da vida pública, infelizmente, até gostaria muito de ter continuado, mas aquele momento não foi possível, por problemas familiares, por problemas pessoais, profissionais. Mas eu saí de consciência tranquila, de cabeça erguida, ando por Cuiabá de cabeça erguida, por muitos e muitos lugares que eu vou, sou muito bem recebido, as pessoas cumprimentam, fazem questão de se aproximar para fazer alguma palavra, na grande maioria absoluta das vezes, de elogio pelo trabalho, que a equipe, não Mauro Mendes, eu faço questão de dizer isso, que essa boa equipe de servidores, não só ali dos secretários, mas dos servidores que estiveram ao nosso lado e que ajudaram a melhorar um pouco Cuiabá nos últimos 4 anos que nós lá estivemos. Então eu tenho que fazer essa análise. Primeiro, se eu vou poder voltar para a política agora em 2018. Essa é a primeira análise que eu farei. Segundo, se tiver condições de voltar para a política, qual cargo que eu tenho condições e que a viabilidade política vai me permitir disputar. E essa análise não se faz sozinho, porque política é uma atividade coletiva, que se faz em grupo, se faz ouvindo os partidos, se faz ouvindo o cidadão, a sociedade, analisando pesquisas para que você possa tomar uma decisão de forma consciente e que essa decisão possa representar o sentimento maior da população cuiabana e mato-grossense. A última vez que eu entrevistei o senhor foi no ano passado. O senhor falou, mas olha, Jota, ainda é meio cedo, 2018 está chegando. Chegou 2018, já estamos aqui em janeiro, depois do carnaval. Mas é só para encerrar mesmo aqui, uma conversa bem descontraída com o senhor. Define quando essa posição, Mauro? Olha, Jota, é difícil, assim, eu sei que a imprensa, eu sei que os atores políticos, se preocupam com isso, e eu também me preocupo. Confesso a você que o ano passado, poucas vezes eu falei de política, poucas vezes eu andei nas rodas políticas, vocês devem saber disso, a imprensa às vezes tentava me contactar, não conseguia, porque eu estava viajando, estava trabalhando, eu estava em reunião. Esse ano, certamente, eu vou dedicar um pouquinho de tempo a isso.
né? Vou procurar ouvir as pessoas, vou procurar falar com mais pessoas, para que possam, inclusive, me ajudar nessa tomada de decisão. E eu vou fazer isso o mais rapidamente possível, tenho o meu tempo, mas tenho o tempo do processo, saberei respeitar esse tempo do processo e tenho certeza que as pessoas saberão respeitar o meu tempo também. As eleições, elas tiveram seu prazo comprimido, agora são 45 dias só de eleições, começa dia 15 de agosto, então não precisamos precisar definir agora em janeiro, fevereiro. Mas eu acredito ali que abril, no mais tardar maio, certamente essas decisões já estarão tomadas, né, para que os atores que vão disputar eleições, né, eles possam colocar aí a sua agenda de compromissos, começar a fazer os seus contatos, as suas articulações. Eu seguramente não quero, se for candidato, estar em condições de fazer isso e, se não for também, estar em condições de apoiar aqueles que vão se apresentar para disputar as eleições, o voto e a confiança do cidadão cuiabano e mato-grossense. Agradeço muito o senhor, nos recebeu aqui, a equipe do Resumo do Dia. Em abril eu volto, tá bom, Mauro? Não, podemos nos falar antes de abril, é sempre um prazer, né? Talvez a gente vai se ver, ouvir falar aí, haverão alguns movimentos, certamente antes de abril nós devemos fazer essa definição partidária e, a partir da definição partidária, afunilar esse processo de diálogo para saber quem poderá, né, e quem serão os candidatos que estarão aí disputando todos os cargos. Não é só governador, tem vice, tem senador, tem deputado federal, deputados estaduais, e nós vamos falar de tudo isso, contribuindo um pouquinho para que a política possa melhorar. Estou muito contente, Jota, Roberto e a todos que nos acompanham. Há poucos dias atrás, nós tivemos aí a condenação do presidente Lula, né, que é simbólico, porque a partir de agora, colocando talvez a pessoa mais expressiva da política brasileira, dos últimos anos na cadeia, por ter praticado atos de desvio de conduta, participado, sido conivente, como está lá, dito na justiça, já com 2 condenações, isso começa a moralizar a política. E isso faz com que os homens de bem possam ter coragem para estar na política ou até mesmo voltar para a política.